fiz, né, tem um tempinho, eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Ana Cristina. Eu fiz uma outra live tratando, né, falando também a respeito de bloqueios emocionais, como, né, que eu cheguei a descobrir. E hoje eu quero tratar específico, falar um pouco a respeito do bloqueio de rejeição e como foi que eu descobri esse bloqueio na minha vida, né, e como que foi o processo aí para poder libertar disso, né, porque muitas das coisas às vezes a gente o maior problema dos bloqueios emocionais é você identificar que você tem um bloqueio, que tem algo que trava a tua vida e muitas das vezes você não tem a mínima noção, né? É uma coisa que é muito problemática de identificar. Eu acho que ele conseguiu fixar aqui. Obrigada, Nilza. Uma coisa que é muito, muito difícil, eu acho que é o primeiro passo. Oi, Paty, boa noite. O passo mais importante é você identificar o bloqueio que acaba travando. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Que trava, né, a sua vida, com o bloqueio que vem e que te impede, né, de você ser, né, realmente quem você nasceu para ser. E no meu caso foi muito interessante como eu descobri o bloqueio de rejeição. Aí o que acontece? Eu até no final, né, eu vou explicar o porquê da treta com Deus. O porquê que o bloqueio de rejeição ele está associado a uma treta com Deus que eu não sabia que tinha e era gravíssima na minha vida. E realmente eu não tinha ideia, sabe? Eu fui assim por um caminho totalmente diferente, né? Totalmente fora da curva para poder descobrir isso. Mas assim, graças a Deus que veio à luz, né? Eu acho que o mais importante é isso, é quando vem à luz e você clarifica isso, né? Eu acho que o mais importante é você clarificar. O que aconteceu? Eu já estudava, né? Eu sou geóloga, sou pesquisadora, então eu já há mais de 2 anos eu estava estudando a respeito de desenvolvimento pessoal, a respeito de neurociência, uma série de questões relacionadas à parte do desenvolvimento pessoal. E aquele processo, né, de você mergulhar para dentro de você mesmo. E nisso eu fui virando várias chaves, né, na minha vida, várias chaves foram viradas e eu ia, né, fui nesse processo, né, realmente é uma desconstrução. Você virar a chave no seu cérebro é um processo de desconstrução que não é simples para ninguém. Eu acho que todo mundo que tem buscado, né, a respeito desse tema, desse assunto, realmente é uma parte que a pessoa começa a virar a chave, começa a se desconstruir, começa a reconstruir e realmente é algo que muda, você não é mais a mesma pessoa depois disso. E o que acontece? Na minha profissão, né, eu uso muito o inglês. E foi uma coisa assim muito engraçada. Olha como que eu descobri o bloqueio da rejeição. Eu uso o inglês de forma instrumental, né, para escrever artigo, para assistir palestra, toda aquela coisa. E eu conseguia entender, conseguia traduzir um texto e tal. Agora, na hora de falar, impossível. Eu já fazia curso, eu fazia todo o processo e nada. Eu não conseguia falar. E chegou um dia que bateu, depois que eu comecei, né, nesse processo de estudar, de entender, eu comecei a virar a chave. Peraí, tem alguma coisa errada. Por que eu consigo ouvir? Consigo entender quando a pessoa fala comigo, consigo assistir vídeos, né, ouvir o inglês de forma bem fácil, não é uma coisa que era um problema para mim, eu entender o que a pessoa falava comigo, mas oi Dani, boa noite, Juliana, boa noite, eu não conseguia falar, e eu fui me questionar, eu falei, por que eu não consigo falar inglês? Que negócio, que doidura é essa que eu não consigo falar o inglês? Aí eu fui nisso, eu assisti uma série de palestras, né, buscando, né, a respeito do desenvolvimento pessoal. Eu ouvi a respeito da questão da rejeição, tá associada com a pessoa, ela ter o medo de errar. Aí eu fui olhar pra mim e falei assim, tem alguma coisa errada aí. Não é o inglês, eu tenho problema com errar. Tipo, se eu errar aqui com vocês, falar alguma besteira, e aí, né, o meu problema não era com o inglês, o meu problema era com o erro. Aí mas por que eu tenho problema com o erro? Aí eu comecei a buscar e estudar a respeito do bloqueio de rejeição, entender como é que era toda essa coisa, estudando na neurociência, buscando toda essa parte para poder entender o que é isso, né? Eu tava assim surpresa, nossa, o que tem a ver, né, o inglês que eu não consigo falar, essa coisa de me sentir realmente... Eu sempre tive uma tendência a ser perfeccionista, aquela coisa toda, né, que fui curando aí ao longo do tempo, mas de qualquer forma,
eu falei assim, eu quero entender a respeito disso. Aí quando eu peguei, eu fui, né, olhava, peraí, bloqueio de rejeição, tá, tem até uma lógica, né, eu fui começar a estudar e entender. O que acontece? Eu vou contar assim, fazer bem rápido, contar bem breve, né, um pouquinho da minha história, relacionada à minha família, né. Eu sou filha, né, adotiva. O meu pai biológico, minha mãe, né, engravidou muito nova e tal, e eles não ficaram juntos, e minha mãe depois se casou, constituiu família, e o pai das minhas irmãs, né, me adotou e passamos a ser uma família. Então eu tinha 4 anos. E eu, beleza, até aí tudo bem. Pra mim tá tudo certo, porque o maior problema foi entender o porquê que eu tinha um sentimento de rejeição, se na verdade eu tive uma família, né? Meu pai, na verdade, não foi uma adoção, ele se casou, né? Foi uma adoção, ele me registrou, meu nome é dele, mas ele se casou com a minha mãe e me registrou e assumiu a família, enfim. Aí tá, beleza, tudo certo. Quando eu tinha em torno de 9 anos, inclusive uma tia, né? Minha, um pouquinho mais velha tia, quando eu me refiro aqui aos parentes e tal, sempre é essa família do meu pai. Quando eu falo meu pai, é o pai que me criou, do meu registro, porque eu tenho meu pai biológico, o pai da treta, né, que eu não tinha noção. Aí lá na frente vocês vão entender um pouquinho, né, a respeito dessa coisa toda aí que aconteceu comigo, que bizarro, né, eu não tinha noção. Aí o que aconteceu? Essa tia minha pegou e falou que você não é filha do seu pai. Aí como assim? Eu não sou filha de papai? Não tenho, né, aquele desespero. Aí eu fui pra minha mãe, isso um pouquinho antes de 9 anos. Aí ela foi e me falou, não, minha filha, papai, ele só é o pai do coração, blá, 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 aquela coisa toda. E tá, e eu sempre fui muito bem tratada, muito amada, minha família toda, não sei se tem alguma tia minha aí, acho que até falaram que iam estar aqui, que são irmãs do meu pai, né, do meu pai que me criou, e eu tive, né, todo o amor, toda coisa, por isso foi tão difícil entender o bloqueio de rejeição. Eu não tinha, né, aquela coisa, eu fui rejeitada pelo meu pai biológico e eu, na fase, né, que eu fui ter a questão de entender, eu tive um pai. Então, na minha cabeça, eu não achava que eu tinha bloqueio de rejeição, não fazia sentido isso, sabe? Então, eu peguei, aí tá, beleza. Aí eu tô lendo aquela coisa toda, estudando, tentando entender rejeição e tal, aquela coisa. Aí eu sei que nisso... Como é que eu vou explicar? Um livro que eu li no final do ano passado, ele falava, o nome do livro é A Cura Quântica. Ele entra com coisas de física quântica, alguns assuntos desse tipo, e falava da questão dos bloqueios de ventre, a questão da rejeição de ventre. Aí caramba, rejeição de ventre ou seja, por natureza eu tinha um sentimento que eu era errada na minha vida. Por que eu era errada na minha vida? Porque na verdade, o cara que me fez, né, que é o meu pai biológico, hoje eu conheço ele. Depois, o que aconteceu assim, né, o desfecho da história? Eu conheço o meu pai biológico, mas o meu sentimento, na verdade, era aquele sentimento de ventre, de que eu tinha sido rejeitada pela pessoa que me fez, né? Pela pessoa que era para ser a pessoa mais importante da minha vida, que seria meu pai. Então eu não entendi esse sentimento, porque na verdade eu tive o pai na frente, um pouco mais à frente, só que isso era intrínseco, eu não tinha noção que eu tinha essa coisa do medo de errar, a coisa do ser perfeccionista, enfim. Eu sei... Oi, Sônia, tudo bem? Eu sei que... vou deixar gravado assim, Sônia. Eu sei que eu peguei... E o que aconteceu? Eu vim até a conhecer, né, o meu pai, que é o pai biológico, aí eu vou me referir aqui, né, o pai aqui é o pai biológico, o pai que me criou. O meu pai que me criou, ele faleceu, e logo depois eu conheci o meu pai biológico. E engraçado que na época eu nunca quis conhecer. Eu sabia que meu pai, ele tinha a família dele e tal, eu nunca quis conhecer, porque meu pai, ele me criou com tanto amor, com tanto carinho, e era uma coisa tipo assim, era um sentimento assim, caramba, eu vou decepcionar ele, né? Tô procurando outro pai, pra que se eu tenho ele? Não tinha lógica dentro de mim, não fazia sentido. E com certeza, se meu pai não tivesse falecido, eu não teria conhecido a outra família. E é engraçado que eu sempre dizia, eu sou a bastarda, porque na verdade eu sou filha única de 5 irmãos, né?
porque eu tenho 2 irmãs por parte de mãe e os 3 irmãos por parte de pai, que né, eu vinha conhecer também, eu já era adulta, eu já tinha 21 anos, eu vim conhecer eles. E foi aquela coisa assim, né? Eu tinha esse sentimento, essa coisa, como se esse sentimento de rejeição e não entendia por quê. Porque a minha vida não era uma vida de uma pessoa rejeitada. Era uma vida de uma pessoa que foi amada, que eu tive avó, eu tive tio, eu tive tudo. E graças a Deus por isso. Porque na verdade, você não ser criado, né, por pai nenhum, né? Eu acho que acredito que gere uma série de outras consequências na vida da criança, né? E o meu foi esse trecho da minha vida, que foi até os 4 anos. Então, até os 4 anos eu acabei sendo exposta a esse, né, por conta da vida, né, enfim, a essa questão do bloqueio emocional. E eu não tinha noção, não fazia sentido pra mim. Eu fui descobrir porque eu fui querer saber o porquê que eu era rejeitada por causa do inglês, sabe? Então, era uma coisa assim que realmente não fechava na minha cabeça. Aí tá, eu não sei se tem aqui o pessoal, acho que tem uma galera aí que é da família F10K que tá aí presente, que tá passando aí, né? Que conhece, né, lá o método IP do Pablo Marçal. E eu até contei na outra live como que foi todo o processo até chegar lá, enfim. Eu sei que eu fui participar desse evento, eu tava nessa busca, né, de encontrar algumas respostas e tal, e eu não tava entendendo bem o que estava acontecendo comigo, basicamente. Aí eu sei que quando eu fui para esse evento, você vai pro evento em busca dos seus bloqueios emocionais, né? E eu já sabia que era rejeição, eu só não sabia como que era. Eu sabia que tinha a ver com o pai, porque já tinha vindo à luz, né, pra mim a questão do quando eu tinha lido, né, virada a chave da rejeição de ventre, aquela coisa toda e tal. Aí eu sei que eu não, deixa eu acenar aqui pro pessoal. Eu sei que eu não, quando chegou lá, uma das perguntas que eu fiz, que era algo que eu estudava, né, que em relação às características, porque muitas das vezes os bloqueios emocionais da gente, eles provocam uma série de características em nós que nós não temos noção, né, além da personalidade. É até engraçado, né, que o meu pai biológico, eu tenho toda a personalidade dele, eu sou muito parecida com ele e o jeito, sabe? Ele não me criou, então eu conheci ele com 21 anos, já era adulta, não fazia sentido, assim, era realmente inexplicável, sabe? Por que eu tinha tanta característica dele? E daí, tá, beleza, entendi que fazia parte do bloqueio da rejeição, que fazia parte de toda essa questão, e fui lá pro tal do método IP, participar lá do evento, desse processo todo, e nisso eu fiz uma pergunta pro Pablo, que foi relacionada à questão do lado esquerdo e direito do cérebro, que eu já tinha identificado que a minha personalidade, né, foi aí que eu entrei falando da personalidade, que a minha personalidade ela era voltada pro lado esquerdo, mais racional, não tão emocional. E aí, né, é engraçado que nessa coisa de estudar o inglês, não sei se vocês conhecem o professor Marcos Trombetta, ele falava muito a respeito dessa questão do lado esquerdo, do direito do cérebro e tal, como que a gente processa, né, nossas emoções e tal, e que realmente você precisa do seu lado direito do cérebro para você ativar a sua criatividade e você poder expressar e falar, né? É a parte da fala do inglês, toda essa coisa. Então eu já tava com isso, tipo assim, caramba, eu tenho toda uma personalidade racional. E essa minha personalidade racional acaba... E eu não entendi o porquê disso, né? Não entendi toda essa questão, o porquê dessa personalidade que eu tinha. Aí lá eu fiz uma pergunta pro Pablo. Eu falei, Pablo, como que você faz para você ativar a criatividade se você tem uma personalidade totalmente racional? Ou seja, eu já tinha toda a característica de um lado do cérebro cinza, né? Aquele lado lá que é o lado esquerdo, que é o lado que você mais a razão, mais toda essa coisa, né? Minha própria profissão leva muito para isso também, enfim. E quando eu fiz a pergunta para ele, olhou para mim e falou, filhinha, papai não te pegou no colo, né? Aí eu, como assim? Papai não me pegou no colo. Aí ele, espera aí que você vai pro desbloqueio. Aí eu, caramba, como assim? Papai não me pegou no colo, né? Eu fiz uma pergunta falando da criatividade e ele identificou
o bloqueio da rejeição, que eu já sabia que eu tinha, que sabia que tinha uma lógica, né? Porque eu não fui criada pelo meu pai, mas não era nada assim que tava à luz pra mim. Então eu sei que eu peguei depois desse processo, né? Fui buscar entender, né? Olhar e ver, caramba. Associar, né? Porque na verdade eu fui juntando as pecinhas do Lego. Foi uma questão de associar toda essa questão da informação. Tava vindo à luz a questão do bloqueio e eu não tava conseguindo enxergar, né? Aquilo tava na minha cara e eu não conseguia ver literalmente. Então, aí teve uma parte lá do evento que aí que é o pior da história, né? Até aí tudo bem, rejeição, você vai lá, ressignifica, faz toda a questão do desbloqueio emocional que tem. Indico para quem nunca participou, é excelente realmente o método IP. O Pablo trabalha de uma forma, né, para clarificar, né, toda essa questão da gente, da identidade, do propósito, e, né, foi assim muito muito bom. E mesmo assim não foi fácil para mim fazer o desbloqueio, porque quando eu cheguei lá, eu tava com, assim, o fato também de ser muito racional me torna muito cética, né? Então aquela coisa, o cérebro racional ele não é um cérebro que ativa muito todo esse lado da criatividade, enfim, até a própria fé da gente acaba sendo influenciada também em certa parte por conta da forma que você enxerga, né? A percepção que você tem. Então esse foi um fator também que influenciou, sabe? Foi algo que, oi Ju, boa noite. Foi um fator também que influenciou na minha... E eu descobri, né, todo esse processo. Aí, beleza, até aí tudo bem. Agora, onde que chega Deus na história, né? O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com a confusão familiar minha, né? Da forma que eu vim ao mundo, a minha mãe tinha 16 anos, enfim... o que Deus tem a ver com isso e o que tem o meu comportamento com isso? Foi essa que eu acho que foi algo que realmente é legal compartilhar, porque tem muitas pessoas que às vezes passam por esses mesmos problemas, essas mesmas questões que acabam afetando, né, a sua personalidade, afetando a sua vida, né? O jeito que você vê o mundo, o jeito que você lida com as emoções, o jeito que você enxerga tudo. Aí teve um momento, né, do evento, esse evento é uma imersão de 20 horas, é bem pesado, você fica lá, né, é uma metanoia realmente de informações, e você... Aí nesse evento, teve um momento do evento que o Pablo fez uma seguinte pergunta: quem é Deus pra você? Aí, quando ele fez essa pergunta, quem é Deus pra você? Eu cheguei a tremer, né? Tipo assim, como assim? Quem é Deus pra mim? Né? A minha vida toda é cristã e tal. Então, tipo, não tinha lógica. Quem é Deus pra mim? Essa pergunta... Oi, Ju, boa noite. Essa pergunta realmente não fazia sentido. Não tinha lógica. Oi, Débora, boa noite. Eu sei que quando ele fez a pergunta, quem é Deus pra você, né? Aquele público, tinha quase 600 pessoas, esse foi um dos métodos IP mais lotado que teve. E aí quando ele fez essa pergunta, começou aí abre a boca Deus é amor, Deus é vida, Deus é tudo, Deus é isso. Todas aquelas respostas bem religiosas, né? Vamos botar assim, né? Se assim eu posso dizer. Bem assim, tradicionais, né? Oh, Deus, aquela coisa bem bonitinha, bem dentro da caixinha. Eu sei que ele fez a pergunta de forma mais efusiva para as pessoas. Quem é Deus para você? Né? Aquela coisa assim, para sacudir as pessoas. E aí levanta Deus, aí levantou e abriu a boca. Deus é abandono, Deus é... Aí cada um falando qual era a sua percepção de Deus. Oi tia Denise tá aí, ó, entrou aqui agora. Essa tia é uma tia muito querida, ela é irmã do meu paizinho, né, que me criou, que eu contei pra vocês a história no começo. E tô muito feliz, tia, de você estar aqui. Eu tô contando aqui um pouquinho, né, da minha história pro pessoal, compartilhando, né, como que... Débora é tua tia. Ela tá aqui também? Tá. Tia Débora tá aqui? Oi, tia! Ah, eu não conheci! Caraca! Tia, eu não te conheci! Tia Débora tá aqui também! Oi, lindas, tudo bem? Tá aqui, ó, 2 tias irmãs do meu pai, meu pai, né? Conforme eu contei no início, eu tava falando aqui pro pessoal,
a minha história, né, de como foi que ocorreu, né, todo o meu processo. Oi, meu amor, eu não conheci tua foto que tá pequena, eu tô de longe aqui, eu não consegui. Eu vi Débora Rodrigues, mas não conheci. Oi, Lígia, minha irmã tá aí também, legal. Aí, boa noite. O que acontece? Que bom, querida, muito bom te ver também. Eu tô aqui contando um pouquinho, né, da minha história, do que aconteceu comigo e que eu não tinha noção, né, eu fui criada, né, com as minhas tias, e eu agradeço muito a Deus pela família, né, que Deus me deu, na verdade, foi essa família que fez parte do quem eu sou hoje, sabe? Eu agradeço muito mesmo, porque realmente o amor que eu recebi, com certeza, se eu não tivesse recebido esse amor, eu não seria quem eu sou hoje, isso eu tenho certeza, porque só um pedacinho da minha vida, aonde eu não tive, né, um pai, fez um estrago emocional que eu não tinha noção, que é conforme, Daniele, conforme eu tava falando aqui, eu não tinha noção que só esse pedacinho, só essa partezinha do fato de até os 4 anos, quando eu fui registrada, né, quando eu passei a ter um pai, quando eu tive um pai, passei a ter o meu pai, eu não tinha ideia que fazia tanto estrago. Oi, Silvia, eu não sei se tia Débora e tia Denise ouviu um pouquinho, acho que não, acho que elas chegaram depois. Então eu tava falando a respeito, né, de como que vou fazer um resumo assim rapidinho, não sei se o pessoal entrou aí depois, se vai conseguir pegar, acho que a gente ainda tem um tempinho. Aí, associando como que eu fui entender que eu tinha um bloqueio de rejeição. Olha só, hein, tia, eu fui amada a vida toda e tinha um bloqueio de rejeição e não sabia. Eu fui descobrir, né, eu tava contando aqui pro pessoal, que eu fui descobrir que eu tinha um bloqueio de rejeição por conta do inglês, né? Eu contei aqui, né, no início aqui da live. E eu fui buscar a respeito disso, né? E eu tô falando dessa questão toda aqui do bloqueio emocional, de como... Oi, Silvia, boa noite. De como que a gente é submetido a esse bloqueio emocional e não sabe, não tem noção. E hoje eu tenho noção, né? Que quando eu fui, né, pesquisar, eu fui estudar a respeito dessa questão dos bloqueios, eu vi que muitas das outras características que eram típicas de uma pessoa que teria o bloqueio da rejeição, eu não tive, porque eu tive a família que Deus me deu, certo? Então, assim, e por isso que eu não enxergava, eu não tinha noção. Eu achava, não faz sentido, eu tive meu pai, não tem lógica. Tanto que eu conheço hoje meu pai biológico, nós temos vamos botar assim, uma relação superficial, a verdade é essa, sabe? A nossa relação é realmente, aí Deus tem falado, né, de desconhecido, né? Aí eu tô fazendo assim um resuminho da história, as minhas tias sabem um pouquinho da história, mas na verdade o relacionamento que eu tinha era um relacionamento com ele. A gente tem quase 20 anos, um pouco menos de 20 anos depois que meu pai faleceu, que passamos a ter o contato, né? Eu tenho contato com eu tenho 2 irmãos por parte dele e uma irmã. Então, realmente, acho que foi assim, a gente conheceu eles num momento muito difícil, que foi o momento que a gente perdeu Oi, Daniela, você também assiste o Pablo, né? Legal. Ele foi um momento que a gente perdeu, né, de forma muito abrupta o meu pai. Ele faleceu de acidente de moto, então foi uma coisa assim muito, assim, terrível, né? A gente ficou realmente, foi um momento muito ruim. Ele estava muito novo, assim, sem explicação, sabe? São aquelas coisas que a gente não tem como explicar. E aí eu passei a ter aquele contato, mas eu sempre, tipo, meu pai, sabe? E ele, é engraçado, né? É muito engraçado essa coisa, que eu não me sentia... Como é que eu vou explicar? Como meu pai, ele não gostava, minhas tias estão aqui, elas são testemunhas, né, minha irmã também, ele não falava, ninguém sabia que eu não era filha biológica dele, sabe? Ele não era uma coisa assim, não se falava, ninguém, acho que no enterro dele, que algumas pessoas, a Ana não é filha biológica dele e tal, foi aquela coisa assim. Eu sei que e eu não tinha vontade de conhecer também meu pai biológico, eu sabia que eu ia magoar, então eu não tinha a mínima noção que estava associado, sabe? Eu não tinha noção que estaria associado à questão de eu me sentir rejeitada. E tipo assim, minhas tias estão aqui, elas devem achar, como assim, Ana, se sentir rejeitada? Eu fui descobrir que eu era rejeitada, que eu tinha, na verdade não era rejeitada, eu tinha o sentimento de rejeição de ventre, porque na verdade o meu pai que me fez, ele não me criou, então, e eu não fui pega no colo, enfim, aí foi aí na parte, eu acho que
Não sei se as tias pegaram aí, mas aí depois qualquer coisa a gente conversa melhor. Vou dar segmento. E aí quando chegou lá no evento, aí quando ele foi e perguntou, aí agora eu quero tentar fazer vocês entenderem, né? Eu acho que o meu objetivo aqui é expressar isso. Como que eu associo o bloqueio emocional da rejeição? Oi, Célia, tudo bem? Como que eu associo o bloqueio emocional da rejeição com o meu sentimento em relação a Deus e a minha personalidade? Porque foi nesse momento lá quando o Pablo fez essa pergunta de quem é Deus para você, que quando ele fez essa pergunta dentro do meu coração, eu tipo assim, me tremia até na alma, e o sentimento que veio dentro do meu coração era abandono. Assim, conforme assim, um momento assim muito emocionante quando ocorre isso. O método que eu participei, tudo bem? O método que eu participei foi muito voltado, tinha muita gente com problemas de rejeição, muita gente com problema associado a Deus, que aí a gente vai dizer, peraí, por que você está associando Deus na história, minha filha? Vamos lá, vou explicar. O que acontece? A criança, ela vê Deus, né? Aqui tem vários pais, a criança, né, com filhos, as crianças, elas veem Deus como... Aí, a outra tia minha, Fernanda, essa a gente foi criada junta. Oi, querida. A criança, ela vê o pai e a mãe como a expressão de Deus, porque a criança, ela não tem essa noção do que é Deus, aquela coisa. Então, o amor de Deus, ele é expresso para os filhos, para a criança, através dos pais. Então, o que acontece? No meu caso, eu sempre tive uma relação, eu sempre fui muito rígida comigo mesma, eu sempre me cobrei muito, eu sempre tive aquela sensação que eu tenho que fazer tudo certo, sabe? Eu sempre tive aquela sensação de que Oi, tio Edilson, e a família tá toda aí? Tudo bem? Eu sempre tive essa sensação que eu tinha que ser a certinha, sabe? Como que se eu fosse errada por natureza, eu tenho que agradar, porque senão vão me abandonar. Olha que loucura, olha que troço doido. E eu tinha essa sensação, não sabia por quê. Vivi minha vida até porque eu fui muito amada, né? Conforme eu tava falando aqui, eu tava contando aqui, Nando, da questão, né, da criação, de todo como foi meu processo, né? Vocês fizeram parte aí da minha vida e graças a Deus por isso, né? Eu tava falando como que eu glorifico a Deus por isso, porque muitos outros bloqueios não me atingiram porque eu tive meu pai em outras fases, porque a rejeição, a criança, ela é submetida aos bloqueios em uma série de fases. O meu, em relação à questão de associar a Deus, era a forma que eu via Deus. Eu via Deus como, tipo assim, a imagem de Deus para mim era aquela imagem que se eu não fizer tudo certo na minha vida, se eu não for uma pessoa extremamente fiel a nível xiita, sabe? Se eu não fizer tudo certinho na minha vida, eu vou ser castigada. Por que eu vou ser castigada? Porque eu sou errada por natureza. Não tinha lógica isso pra mim, sabe? Porque era uma questão de ventre. Eu tinha esse sentimento lá no ventre de que eu era abandonada, de que eu não agradei, por isso meu pai não me criou. O pai que me fez não me criou, certo? Então, eu não entendia, foi muito difícil enxergar. Oi, Ju, tudo bem? Hoje eu tava vendo foto nossa da faculdade. Ju é uma amiga da faculdade. Tudo bem, linda? Quanto tempo, que saudade. O que acontece? Eu não tinha como associar, eu não conseguia associar essa relação do meu comportamento rígido, sabe? Fui criada com todos os princípios, graças a Deus por isso, né? Eu tive uma série de benefícios na minha vida porque eu fui criada por princípios, e isso, com certeza, se eu não tivesse sido criada por princípios, pelo que eu estudei da questão, né? Outras pessoas também que são submetidas a esses tipos de bloqueios de rejeição, elas sofrem outras consequências e outras fases da vida, né, conforme eu falei. Então, quando ele lá naquele momento, né, que eu tava falando, como que foi que eu descobri que isso estava associado com a minha forma de ver Deus, a minha forma rígida de ver Deus, a minha forma que parece que dependia que eu tinha que ser fiel a Deus, ou seja, qualquer coisa que eu desse mole na minha vida, eu ia ser ripada, porque, assim, era uma sensação terrível, como que se eu dependesse de agradar todo o tempo, e não era uma relação de amor, de carinho, mas sim uma relação de medo.
Por que era uma relação de medo? Porque eu não me sentia, na verdade, amada por Deus. Olha que loucura. Por que eu não me sentia amada por Deus? Porque eu não fui pega no colo. E naquela fase que a criança, até os 4 anos, né, aí a neurociência explica muito a respeito disso, fala como que funciona o comportamento, toda essa parte de subconsciente, toda essa questão de como você lida, né, com as suas emoções, de como uma criança, né, o fato dela receber o afeto, o tempo dela receber o afeto, sabe? E eu fui, né, por conta de uma via, né, eu tava contando a respeito do inglês, que eu fui, caramba, né, a Ju tá aí, a Ju é geóloga também, a gente depende muito do inglês pra nossa profissão, e acaba que você não consegue, eu não tinha essa dificuldade terrível, mas o meu problema não era o inglês, porque para você falar, você tem que errar. O meu problema era errar, ou seja, eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou ser abandonada. Se eu errar, eu vou ser excluída, sabe? Então era uma relação totalmente assim, a forma que eu enxergava Deus, que na verdade é a forma que todos os filhos enxergam a Deus. O filho enxerga a Deus através dos pais, porque a primeira expressão de Deus aqui na Terra é essa para a criança. E ela vai olhar e vai ver o pai e a mãe como a imagem de Deus para ela. Porque se aquele pai e aquela mãe, aí caramba, nesse método IP que eu participei, nesse evento, quantas pessoas, sabe, com problemas problemas emocionais relacionados à forma como vê Deus, que acaba vendo Deus muito da forma religiosa e não a forma que realmente se sentia. E a pessoa vai buscar estar lá na infância. Então, é uma coisa muito complicada, sabe? Você entender que é aquela história, na verdade, a criança. O adulto de hoje é a criança lá de trás. Como que aquela criança foi criada? Como que aquela criança foi tratada? Como que aquela criança, as emoções delas foram tratadas, né? Como que ela foi submetida à vida dela, né? Então, hoje a gente, como adulto, corresponde a isso. E muitas das coisas a gente não tem ciência. Isso que é uma coisa terrível. A gente não tem ciência. Eu, como estava estudando, estava buscando a respeito desse assunto e virando chave na minha cabeça, aprendendo e tal, como eu estava buscando isso, veio a luz pra mim. Mas eu não tinha noção. A outra tia aí, ó, mais uma, tia Leni. Oi, querida, boa noite. A família toda aí. Tudo bem? Então eu não tinha, sabe, noção que isso refletia no meu relacionamento com Deus. Aí é engraçado que quando ele fez a pergunta, né, quem é Deus, é um peso de glória, sabe? É uma coisa assim muito estranha, muito bizarra. E todas as pessoas ali submetidas também, porque estavam ali também com esses mesmos sentimentos, né? É engraçado, você vai, de repente, a minha xista, mas como assim, rejeição? Cris rejeitada, não tem lógica, ela foi amada a vida toda, com certeza, eu fui amada a vida toda, mas esse sentimento era de berço, esse sentimento foi lá até antes de eu conhecer vocês, foi lá atrás até meus 4 anos, tanto que quando ele fez a pergunta da questão da criatividade, boa noite, querida. Quando ele fez a pergunta da questão da criatividade, que eu perguntei como é que você ativa isso e tal, né? Que eu tava buscando tentar entender isso, como você visualiza e tal, toda essa coisa. Aí você não foi pega no colo. Aí eu, caramba, não tem lógica, sabe? Aquilo pra mim foi, nossa, como assim? Eu não fui pega no colo e por isso eu tenho problema de rejeição, e a rejeição me levava a ter um problema com Deus, que na verdade não era um problema, era um sentimento. Porque não se tornou um problema, nunca tive revolta com Deus, não foi essa a questão. A questão era como eu me comportava em relação a Deus. Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é vida. E como eu via Deus, porque na verdade o amor que é a expressão de Deus, que um pai e uma mãe passa para um filho, eu não tive. Eu tive a minha mãe que se sacrificou, que se arrebentou para me criar até os 4 anos, ela trabalhava de empregada doméstica e tinha a gente morava dentro de um quartinho, né? Então ela fez todo o sacrifício para poder me criar, e eu não tive, realmente, eu não fui pega no colo, sabe? Eu não tive carinho de um homem pai, certo? Eu fui ter a partir dos 4 anos, quando veio a minha irmã, que tá aí, a Lígia, né? Aqui a gente implica, ela tirou meu leitinho. Então, o que acontece? Aí eu passei a ter uma família, passei a ter uma irmã, passei a outra fase, né? Que é uma fase que é natural. Desculpa, eu tô controlando aqui o relógio para não passar a hora. Todo esse processo, né, que é natural aí, a Lígia aí.
todo esse processo que é natural, então eu não tinha noção, sabe? Eu não tinha ideia de como que isso afetava. E engraçado, né, que eu fiz, é que quando eu fui, né, fazer parte lá do curso e tal, e aí foi submetida a toda essa questão da pergunta que veio à luz, né? Uau! Nossa, Deus pra mim é rejeição. Caraca, como assim Deus é rejeição, né? Aí que ele foi explicar e associar, né? Aí o Pablo trouxe à luz no ensinamento essa questão do pai, como que Deus é visto, o que Deus é visto para como Deus é visto para criança, né? É aquilo aí, tá? E a Nanda, né? A Sofia e o Mateus vê você e o Paulo como uma expressão de Deus. Então tudo que vocês fizerem, a Lígia tá aí também. Isso, a forma que elas veem vocês, que é a forma que elas vão ver Deus pro resto da vida. Isso não vai ter jeito. Isso é uma coisa que vai ficar marcada. E é aquilo. Por que então, né? Um bebezinho ser pego no braço, ele ser amado, enfim. Todo esse processo. Aí essa é a tia amiga, né? Que a gente é quase a mesma idade, a gente tem um relacionamento muito legal. E é engraçado que como é que eu vou explicar? Aí, assim, me perdi aqui, desculpa. Nessa coisa toda do desbloqueio, aí fui lá, participei do evento que tem toda uma técnica para você fazer o desbloqueio. Você traz a ira, você traz todo aquele sentimento, só que é sinistro, né? A gente entende sentimento de ira, que eu vou ficar com raiva quando eu sou adulta, se eu tenho raiva de alguém e tal. E realmente isso se refletia, porque eu tenho hoje relacionamento, né? É bem distante o relacionamento que eu tenho com meu pai biológico, com meus irmãos, mas é totalmente distanciado. Aí é engraçado que depois eu fiz parte lá fui novamente pro evento e realmente a nossa relação é de desconhecido, né? Então, é você trazer para você, né? Você associar esses bloqueios emocionais da rejeição é isso aí, nós somos a expressão do amor de Deus. É você enxergar, entender como você vai ver Deus a partir de agora, né? Peraí, Deus, ele entregou Jesus na cruz para me salvar. Ele me ama porque ele me ama e ponto, acabou. Nada que eu faça de certo ou de errado vai mudar isso. Não se trata de mim, não se trata de eu ter que agradar somente. É claro que você, na verdade, até por egoísmo, né? Se for para pensar, a minha mente racional, você servir a Deus, você tem todo o benefício. É você, né? Você tá fazendo algo, preenche a sua vida, ponto. Isso é indiscutível. Mas, na verdade, o benefício maior é seu, porque ele ele não precisa de mim, eu que preciso dele, sabe? Eu é que dependo de adorar, de entregar minha vida a ele. Então, como eu vi a minha relação, eu achava que partia sempre de mim. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Dependia de mim, agradar apenas. Então, daí veio a questão da rejeição, né? Não sei quem pegou aí depois, de repente não vai entender que eu tô contando aqui a história, sabe? Tô contando a história de como foi meu processo de desbloqueio. Então, eu não conseguia entender como associar isso. Tipo, identifiquei que eu tenho problema da rejeição. Ok, é fácil entender que era de berço. Era fácil entender que a rejeição era de berço, ok? Não era tão fácil pra mim entender também não, porque eu fui amada, sabe? Se eu não tivesse sido amada, coitadinha de mim, não tive meu pai, não tive minha família, blá, 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 talvez fosse mais fácil de eu enxergar isso. Por isso talvez eu demorei tanto a entender. E é engraçado, né, que aí quando foi lá pro evento, que tem toda aquela coisa a Bia e minha outra irmã, a família tá toda em peso. Quando eu fui lá para poder fazer o processo do desbloqueio, engraçado que tem toda aquela coisa, né? Tem todo um processo, né? Quem participou, não sei se tem gente lá que é do pessoal do Pablo que tá aí, quem já participou, e eu, assim, muito desconfiada, sabe? Tipo assim, não tava entendendo nada. Não tava entendendo nada não tava entendendo nada que tava acontecendo. E eu saía, né? Fiz lá o processo, aí você tem todo o processo de você colocar a ira pra fora. Só que não era fácil. Que ira? Eu não tinha noção de ira. Tipo, eu nem tinha raiva do meu pai biológico. Por que eu não tinha raiva do meu pai biológico? Porque eu tive meu pai que me criou. Então, não fazia sentido pra mim ter raiva dele. Olha só a loucura. Não fazia sentido eu ter raiva dele, ter nada relacionado a ele. Ele era indiferente, na verdade. O sentimento que eu tinha relacionado a ele era de indiferença. Mas isso refletia no meu comportamento de como eu via Deus. De como eu enxergava Deus na minha vida. De como eu enxergava a forma que Deus me amava.
E assim, é sinistro. Aí foi engraçado que eu tava saindo lá, eu tava no evento, pá, um rapaz foi, olhou, ele olhou pra mim e olhou pra mim, pro Flávio e falou, você arrisca a cara de pateta, né? Tipo assim, não tô entendendo nada que tá acontecendo, né? Tipo, você viajando ali. Aí ele vem, volta lá que vocês não desbloquearam não, né? Aí eu fui, a moça fez as perguntas corretas e tal, e eu botei pra fora esse sentimento que eu não entendi o que que era. Que não era lógico pra mim. Sou uma pessoa que sou totalmente lógica, sou muito voltada pra razão, e pra mim aquilo era totalmente emocional e não fazia sentido. Como assim faria sentido? Ah, obrigada. Como assim faria sentido eu ter um bloqueio emocional relacionado ao pai que eu tive e que estava associado à forma que eu via com Deus? Não tinha a mínima lógica. Aí quando eu voltei pra lá, aí o pau comeu, né? Porque aí bota aquela coisa ruim pra fora e aí você enxerga a sua relação verdadeira com Deus, na verdade, né? Você vai entender quem é Deus pra você, porque Deus é essa expressão de amor que eu não tive, mas e que Deus foi tão bondoso, tão misericordioso na minha vida, e que eu passei a ter uma família onde um monte de outras coisas não me afetaram, um monte de outros problemas não afetaram a minha vida em relacionado à rejeição, que é típico que, poxa, tem muita situação que afeta, né, a vida das pessoas, e é o coração paterno de Deus, ele tá lá com o Senhor, né? A gente... e é engraçado, sabe? É muito engraçado você olhar pra isso, você descobrir e você entender como que funciona, né? Como que funciona essa questão de... Ih, tia Benícia! Tá todo mundo aqui. Oi, tia, essa minha tia querida também. Todas elas aqui, amo muito vocês, sabe? Vocês fazem parte da minha vida, fazem parte de quem eu sou. E com certeza eu não fui pega no braço, né, lá pelo meu pai biológico. Não tem, é engraçado, né? É um sentimento muito estranho, é muito estranho. E os cachorros estão aqui perturbando. É muito estranho como que funciona isso, né? Você tem uma família, você é amada e você se sente rejeitada. Não tem lógica. Por que eu me sentia rejeitada? Glória a Deus, achei que poderia ter causado vários bloqueios. Tá. Né? Você não. A irmã dá outros bloqueios, mas não que afeta tanto a vida a esse nível, né? Porque na verdade, quando afeta a sua forma de enxergar Deus, de você ser muito rígida, de cobrar tudo, de uau! Tipo assim, nível hard, sabe? De você não conseguir lidar com forma, né? Aí faz você ser perfeccionista, faz você querer agradar tudo. E eu não tinha, né? Eu não tinha realmente noção de como que isso afetava. Realmente eu não tinha noção. Eu tinha... Era uma sensação assim, que parecia que tudo que era meu não era meu, sabe? Como assim? Não é meu? É meu, não é. Tanto que a relação, né? É verdade, tia, Deus cura. A relação que a gente tem, a relação com Deus, né? Vocês fizeram parte, né, disso. Meu vozinho, né, que tá lá na glória, com tanto amor, tanto carinho. Aí, assim, eu vi Deus, sim. Lógico que eu vi Deus. Eu vi Deus no amor que eu passei a ter. Mas lá naquele momento específico da minha vida, eu não vi Deus. Eu não senti, na verdade, não é vi, eu não senti Deus. Porque um bebê, quando ele é pego no colo, é amado, ele sente o amor de Deus ali. Então, ele é amado a partir daquele momento, do ventre. E não, com certeza, minha mãe foi abandonada, ela teve que me criar sozinha, numa situação totalmente difícil. E emocionalmente eu absorvi isso, e isso veio refletir na minha relação lá na frente da minha vida. E, assim, é engraçado, sabe? Você associar, você entender, né, como que funciona isso, descobrir, né, você descobrir cura feridas. Live que cura feridas, você descobrir que você passou por isso e, na verdade, assim, o meu objetivo agora de estar falando isso, que eu tenho certeza que tem pessoas que também passaram por isso, sabe? A gente entende que o bloqueio emocional da gente, ele tem sempre intimidade com o propósito de vida da gente. E quando você pega e olha, eu acredito muito que vai ter outras vidas com isso, com esse testemunho que eu tô passando para vocês aqui, que vão poder ser também, vir à luz, né, encontrar Jesus na vida delas, sentir esse amor, né, sentir esse amor verdadeiro e relacionado
como é que eu vou explicar? A experiência, né? Porque se a minha vida foi curada, né? A forma que eu enxergo foi curada, que eu vejo a Deus, que eu me relaciono, e é engraçado que até a forma de ver, né, o meu pai biológico, porque eu sempre fui indiferente, sabe? É estranho, é muito estranho. Até isso muda, sabe? É claro que não tem como voltar atrás. É óbvio que é aquilo, é meu pai. Eu tô falando todo tempo de pai aqui, não é o pai que tá vivo, é o pai que se foi, que me criou. Então, é meu pai, certo? Não tem, né? Acho que todo mundo, né, na nossa família a gente tem, né? Isso é muito claro, só que a forma que eu via com ele era de indiferença. Então, até certo ponto também, como que eu enxergava Deus, sabe? Como que eu enxergava? Só aquela sensação de ter que agradar a Deus a todo custo? Ou só a coisa de, não, depende de eu ser fiel, sabe? Depende, se eu não for fiel a Deus, eu não... Deus vai me abandonar, porque já que eu fui abandonada quando eu era criança, né? É muito engraçado entender isso, associar isso, mas realmente, alguém falou aqui, todo bloqueio, ele tem intimidade realmente com o propósito de vida da gente. E é engraçado, né, que quando lá no evento você vai compartilhar com outras pessoas, as pessoas que também estavam tratando os mesmos problemas, sabe? Era tudo muito associado. A forma que a pessoa enxerga Deus, a relação totalmente errada, sabe? É muito religioso, sabe? E não amor, não verdadeiro, porque ele é e ponto, acabou. E você faz parte dele, a sua essência é ele, né? Então, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, você entender isso, vira realmente a chave. Você não se cobra mais tanto, você realmente aprende a amar da forma correta e não se sente aquela sensação de rejeição, de que você tem que agradar a todos para ser amada. Você sabe que você é amada e ponto, é a sua identidade. Entende? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa, eu não sei mais quem é o pessoal que está aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiser, coloca aqui. As tias aí que estão aí. Como é que tá minha vozinha? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Alguém falou aqui pra mim. Não sei, Maicon. Oi, Maicon, obrigada. Realmente, eu acho que o maior problema, eu acho que a chave que a gente tem que virar na cabeça da gente é tentar identificar, sabe? Tem padrões na vida da gente que não são normais. Não era normal eu há 10 anos tentar falar inglês e não conseguir. Não era normal eu abrir minha boca para fazer uma palestra, que eu dou aula, e eu ficar de cara vermelha. Porque o meu medo de errar era tanto, era tão absurdo o meu medo de errar, que me fazia ser a perfeitinha em tudo. Querer ser a perfeitinha em tudo, e a gente não é perfeito, sabe? A gente é imperfeito, a gente vai errar, a gente vai... tipo assim, eu não admitia, não era admissível erro pra mim, sabe? Era uma coisa maior do que eu, que me incomodava a minha alma, sabe? Era algo que afetava a minha alma e eu não entendia. Deixa eu ver, alguém tá me perguntando, não sei se perdi a parte ou falou que conseguiu falar inglês. Vamos lá, aí o que acontece? Você entra no processo, não sei se perdi a parte ou tu falou que conseguiu falar inglês. O que acontece? Eu ainda tô estudando, eu não treinei, a verdade é essa. Se você for me perguntar, eu fui pro método IP, foi em março, foi em fevereiro, março que eu descobri isso. E realmente eu sinto que tá mais fácil pra mim, eu consigo ouvir bem mais fácil do que antes. Tá uma coisa assim bem mais aberta, só que a gente tem uma outra parte que faz parte de todo esse processo aí do bloqueio emocional, talvez eu não tenha abordado, relacionada a você ressignificar no seu cérebro. Por quê? Você passou a vida toda com aquela sensação. Então, você tem que mostrar pro seu físico agora, né? Pro seu inconsciente, que você agora virou a chave na tua cabeça, que você ressignificou isso. Só que o ressignificar é um processo. Então, assim, você passa a enxergar as pessoas de forma diferente. Só pra você ter noção, eu ficava irritada quando eu via o meu pai biológico. Eu olhava as características dele e eu sou igual a ele. Que porcaria, esse homem não me criou. Como assim? Sério, eu ficava revoltada. Pô, esse cara não me criou, tem o mesmo temperamento dele, não tem lógica isso, sabe? Não fazia sentido pra mim. Então, você virar essa chave, até da forma que você olha, entender que todos os desígnios de Deus a gente não conhece. Com certeza, se meu pai não tivesse falecido, eu não teria conhecido ele. Talvez, de repente, eu teria a minha vida toda uma relação, né? Eu não sei explicar isso, a gente não entende.
como que vem à luz todo esse processo, toda essa questão, né, na vida da gente. Então, assim, eu tô nesse processo de ressignificar, de entender tudo isso e de ter mais intimidade com Deus, porque eu acho que o propósito de eu ter entendido tudo isso é de ter intimidade com Deus, é saber que eu sou amada por Ele, independente do que eu faça, independente de se eu errar ou se eu acertar, né? É claro que a gente não tá tratando aqui de pecado, a gente não tá tratando de coisas, eu não vou entrar nessa linha, sabe? Eu não quero entrar nessa linha, mas na verdade é relacionamento, sabe? Intimidade, sabe qual é? A questão da intimidade, não a questão do compromisso só da obrigação daquela coisa que pesava, que doía, sabe? E eu não entendia, não fazia a mínima lógica pra mim, não entendia realmente. Então, realmente, eu acredito que tudo vem à luz por um motivo, né? Eu acredito que seja para crescimento, tanto meu quanto para a vida das pessoas. Por isso que eu marquei essa live, por isso que eu quis compartilhar, né, todo esse processo e aquilo. É a questão, eu tô aqui fazendo a live, já é o medo de errar, né? Nossa, ó, vou lá falar. Porque eu sempre tive assim, tem que ser tudo, minha xista aí me conhece, tem que ser tudo certinho, tudo bonitinho, tal, né? Toda comedida em todas as coisas e tal. E nunca, uau, sou livre pra fazer e errar. E ponto, acabou. Se errei, eu vou acertar na próxima, sabe? Então, isso fazia parte da minha característica, eu não tinha ideia da onde que vinha isso, e realmente hoje eu posso dizer que mudou, virou a chave nessa questão do meu relacionamento com Deus, sabe? Da forma que eu enxergo Deus, entender o porquê, e a gente não vai explicar, né? Não se trata de você ficar com raiva de pai ou de mãe que abandonou, que deixou de abandonar, né? No meu caso, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, de ter uma família, e não sofri uma série de outras coisas por conta disso, mas de consequências, né? Porque na verdade todo bloqueio ele gera uma marca, ele gera uma consequência, né? O pessoal que tá aí, que tá estudando a respeito disso, tá vendo que realmente é algo que afeta a vida das pessoas. A gente às vezes não tem noção, sabe? Então realmente eu acho que vale a gente olhar pra dentro da gente, ver coisas que incomodam, encontrar padrão. Acho que o maior problema é padrão. Coisas que se repetem, sentimentos que se repetem, tem padrão. E se ele tem padrão é porque há algo atrás, sabe? Eu vou assim, é que nem um cupim. No meu caso, eu caracterizo, né? Imagina uma madeira muito grossa, que tá muito bonita, mas ela tá com um cupim lá dentro corroendo e você não sabe por quê. Tá tudo perfeito por fora, sua vida tá de boa, tá tudo certo. Mas lá dentro tem algo que te arrebenta e você não sabe por quê, sabe? Lá dentro tem algo que vai e te pega. Então eu tô nesse processo de ressignificar para poder realmente falar, né? Aí voltando, né, da onde que eu descobri, mas eu acho que até essa questão foi para vir à luz a mim, né? Vir luz à minha mente o porquê que eu tinha esse problema e para Deus me mostrar. Acho que o objetivo é você enxergar e você mudar a sua vida. Eu acho que o mais importante, né, é isso. Vai estar dando quase 1 hora. Eu vou encerrar aqui, eu não sei se como é que para salvar. Eu vou agradecer, né, a presença de todos, agradecer aí, beijo querido aí para minhas tias amadas, que a gente em breve possa estar junto, né, agora nesse período de quarentena, a gente tá todo mundo afastado, tá todo mundo longe, mas foi muito bom ter vocês aqui, vocês fazem parte da minha história, fazem parte de quem eu sou, e isso aí é muito, muito legal, e eu creio que Deus tem, né, tá tudo, né? Tem todos os desígnios e a gente realmente não entende. Mas se a gente se colocar, né? Colocar a nossa vida na direção dele, ele vai mostrar, ele vai falar, seja por uma via ou seja por outra, ele vai mostrar. Às vezes a gente não tem ideia, sabe? Coisas que ocorrem na vida da gente e que a gente vai buscar realmente como que afeta, né? Como que os bloqueios emocionais eles afetam. E infelizmente a infância é a idade que muitos dos pais pegam, não tem nada a ver, a criança não está entendendo, mas está absorvendo tudo, já é provado pela ciência isso, que a criança ela absorve tudo. E depois você vai ter consequências na tua vida e você às vezes não sabe por quê. Não sabe por que aquilo ocorreu, não sabe o que você é. Enfim, assim,
Eu fiz uma leitura em dezembro, eu não sei se vocês conhecem, um livro de Napoleão Hill, que é o mais esperto que o diabo. Esse livro é bem intrigante, sabe? Ele é bem assim, ele vira bem a chave na cabeça da gente, porque a gente entende como que funciona realmente as coisas. Porque a gente acha que o diabo, né, só vende garfo e faca para te traçar. E não, ele trabalha de várias formas de destruir a vida. E quando ele destrói a vida de uma criança, ele destrói a vida de um adulto, ele destrói a vida de uma família. E tem toda, né, esse processo aí que ocorre. Então realmente realmente a gente precisa. Ju, obrigada por dividir conosco suas experiências. A gente precisa, precisa sim, Ju. A gente, na verdade, precisa entender isso, sabe? Pra gente não ser dominado. Pra gente não achar que tudo é normal, que todo sentimento é normal. Pra gente não achar que, não tem nada a ver. A gente não achar que tem coisas que às vezes não faz sentido. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu a luz a respeito dessa questão. Para me virar essa chave, era uma coisa que me fazia mal realmente. Eu sempre, até em grupos mesmo, eu sempre me senti como que se eu fizesse, eu sou patinho feio, sabe? Eu sou fora da caixinha, eu tenho que ser boazinha para agradar todo mundo. Então isso é muito ruim, a gente viver dominado por isso. E a gente nem sabe, dá até raiva, sabe? É uma coisa assim, que você não tem noção que você sente isso. Eu vou deixar gravado sim, tia. Eu vou ver se eu consigo gravar. Tá dando aqui o tempo, não sei como é que é esse negócio do Instagram pra não perder. Que da outra vez eu não consegui gravar. Aí eu fiz a live, mas não consegui gravar. Mas eu vou deixar gravado aqui no IGTV. Faz o print. Eu vou tirar os comentários aqui, o Flávio tá aqui me falando, e eu vou fazer um print. Ih, falta 30 segundos. Eu vou fazer um print. E vou encerrar, faltando 16 segundos, eu vou encerrar para eu poder salvar. Foi muito bom estar com vocês aqui, poder ter esse bate-papo. Muito obrigada aí pela presença de todos, tá bom? Um beijo, queridos, um abraço. Fica com Deus, beijo.